Livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. 6, capítulo 6, né? Capítulo 6, versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse segue-te de ires com os teus servos, e disse: Eu irei. Versículo 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o então. Ele estendeu a sua mão e o comeu. Amados, o que você tem perdido da parte do Senhor? O que o Senhor te deu no decorrer dos anos, no decorrer da tua vida cristã, e você perdeu, devido a lutas, devido à adversidade? O que você deixou escapar da tua mão? Esse texto ele vem falando de uma situação em que um moço ele perde aquilo que era valioso naquela época, um machado. Poxa, pastor, mas o machado era tão valioso assim naquela época? O machado era valioso, porque naquela época não existia maquinários. E o preço do ferro era muito alto. Então o machado era uma ferramenta que custava uma fortuna, porque tudo que era feito manualmente. E um detalhe: o machado não era daquele moço, o machado era emprestado. Então o camarada estava com dois problemas. Primeiro, porque perdeu o machado. Segundo, que ele também não tinha dinheiro para pagar o machado emprestado. Porque se ele tivesse dinheiro, ele não teria pedido o machado emprestado, ele teria o próprio machado dele, porque era uma ferramenta usada por todo mundo naquela época. Só que nessa história existe o profeta Eliseu. E quem era? Quem foi o profeta Eliseu? O profeta Eliseu foi um homem, como todos sabem, foi o sucessor do profeta Elias. O profeta Eliseu, ele exerceu o ministério dele por volta de 50 a 60 anos. Ele viveu no Reino do Norte, na época do rei Acabe, da rainha Jezabel. Foi um camarada que Deus usou ele tremendamente. Foi um homem que ele influenciou a sociedade da época. E de que forma? A vida dele com Deus, a caminhada com Deus, fez com que ele ficasse conhecido. A intimidade dele com Deus fez com que ele fosse ficar na história até o dia de hoje e fosse citado na Bíblia. O que eu aprendo com isso? Naquela época, Eliseu foi junto com Elias, ele foi um dos camaradas que fez com que a escola de profeta permanecesse. Essa escola de profeta, a história me assegura, que quem fundou essa escola foi o profeta Samuel. Por quê? Porque naquela época, no Reino do Norte, devido à desobediência de alguns reis, a apostasia cresceu naquela época. E essa escola, ela veio fazer com que bater de frente com a apostasia da época. Ou seja, qual que era a finalidade dessa escola? Era ensinar os costumes
bíblico, cristão e moral da época. E essa escola, ela começou a crescer, começou a ter um crescimento enorme, o que resultou dos alunos chegarem ao ponto de falar: o lugar onde estamos é pequeno, necessitamos de um lugar maior. E como todo bom obreiro, ele quer ver o crescimento do local. Não é assim que funciona, Marcos? Você, como obreiro dessa igreja, você não quer ver essa igreja prosperar? Você não quer ver esse ministério, ele ir longe, conseguir agregar mais pessoas para esse local? Glória a Deus. Esse é o desejo do coração de qualquer obreiro que ama a Deus, que ama a obra do Senhor, que tem um chamado. Porque a partir do momento que nós temos um chamado e temos certeza do nosso chamado, nós abrimos mão das nossas convicções, nós abrimos mão muitas vezes dos nossos desejos, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. Não é assim? Está certo? A partir desse princípio, amados, aqueles alunos chegaram para o seu mestre, para Eliseu: convém que façamos num local maior. Então, que cada um de nós vá até o Rio Jordão e ali a gente venha cortar madeiras, e cada um de nós venhamos com uma viga, e ali, próximo ao Rio Jordão, nós iremos construir um local maior e mais confortável, para que a gente possa aprender da parte do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E assim foi feito, amado. Aqueles homens começaram a caminhar e, chegando num determinado local, começaram ali a trabalhar. O que me chama a atenção nessa história é que não era uma meia dúzia, era uma quantidade, um grupo razoável. Eu acredito que ali uns 30 homens começaram trabalhando ali, trabalhando, e por infelicidade, o machado de um deles solta-se do cabo e cai dentro do Rio Jordão. Mas é interessante que o local onde caiu, a Bíblia me assegura que era um local fundo, um local que era difícil o acesso até a nada. Esse moço perde o machado, e ali ele passa a ter um problema. Porque perdeu o machado e não tinha dinheiro. O que ele faz? Ele corre e chama o profeta: Senhor, perdi o machado. Agora, nessa noite que o Senhor colocou no meu coração, qual é o teu machado? O que o Senhor, porque você é o obreiro da casa do Senhor, e eu não acredito que você veio aqui nessa noite só para comer o churrasco, correto? Você veio em busca que o Senhor respondesse uma oração tua. Você veio em busca para que o Senhor viesse a confirmar aquilo que tu tem colocado diante do Senhor. Então deixa eu começar assim. Você que tem orado: Senhor, confirma o meu ministério, Senhor, tem misericórdia de mim, porque tudo está difícil. Essa noite o Senhor está te falando assim: eu te separei para ser profeta na minha casa. Glória a Deus. Aleluia. Essa noite o Senhor está falando assim: você é separado meu. Independente das lutas que você tem passado, independente da situação difícil que tem se levantado, aquilo que o Senhor prometeu sobre a tua vida, ela vai se cumprir. Independente de tempo bom ou de tempo ruim, independente se você é a pessoa que cai na graça de todo o povo ou não. Porque o que nós precisamos entender, amados, é que nós não temos que ser a pessoa mais bonitinha da nossa congregação para que nós venhamos a ser usados. Nós não temos que ser o camarada que pula, que rodopia ou que fala em línguas demasiadamente para sermos usados. Aleluia. O que nós precisamos entender é que nós temos que ter uma comunhão com o Senhor e saber aonde devemos recorrer no dia da nossa adversidade. Glória a Deus. O moço que deixou o machado cair, ele sabia onde podia recorrer. E o que ele fez? Ele correu para o profeta, e ali ele clamou: profeta, eu perdi o meu machado. Amados,
Existem situações que é difícil na nossa vida. Existem situações que passam anos e anos e a gente não consegue se desvencilhar delas. Muitas vezes nós congregamos anos e anos dentro de um ministério, na mesma igreja, e não somos reconhecidos da forma que nós gostaríamos. Mas isso é o quê? É negligência do meu líder? Não. É o meu líder que não consegue me enxergar? Não. Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Eu fui chamado para o ministério com 6 anos de idade. Eu era uma criança quando o Senhor me chamou. Eu não sabia ler. Existia uma Bíblia dentro de uma sacola aberta, uma Bíblia bastante usada, atrás de uma porta da minha casa. Eu lembro que eu passava várias vezes e eu lia da seguinte forma: olhava para a Bíblia e estava escrito: e tu farás a este povo herdar a terra que lhes prometi. Eu só fui saber que isso era um chamado aos 23 anos de idade. E eu só fui saber que eu consegui ler aquilo no dia que eu aprendi a ler. Foi quando eu entrei na escola e aprendi a ler e escrever. E um dia eu cheguei naquela Bíblia que estava no mesmo local e falei assim para mim mesmo: ué, como que eu consegui ler isso se eu não sabia ler? Eu passei a entender que era o chamado de Deus na minha vida, e aos 23 anos o Senhor confirmou. Aleluia. Amados, o que Deus tem para a tua vida é algo sobrenatural. O machado, ele representa os dons de Deus na tua vida. O machado, ele representa a palavra de Deus. O machado, ele representa a unção de Deus na tua vida. O machado, ele representa a palavra que transforma a vida de todo homem. O profeta é você nessa noite. O cabo do machado é o Espírito Santo. Agora eu quero te perguntar: aonde está a unção que o Senhor te deu? Aonde estão os dons que o Senhor derramou sobre a tua vida? O que você fez com o chamado do Senhor sobre a tua vida? Foram as lutas que no decorrer do tempo foram muitas, porque não é fácil ser crente nos dias de hoje. Não é fácil você conseguir manter o ministério nos dias de hoje. Não é fácil diante de uma sociedade corrupta, diante de uma sociedade que constantemente tende a pender para o lado errado, e muitas vezes nós encontramos dificuldade dentro da igreja, onde tudo fica difícil e a gente vem a esmorecer no decorrer dos anos. O que foi que você perdeu, que você não está conseguindo trazer de volta? O que foi que o Senhor te deu, que você tem falado constantemente para o Senhor: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu tento, mas eu não consigo chegar lá. Senhor, tem tudo dado errado. Por mais que eu me esforce, Senhor, por mais que eu tente, por mais que eu te busque, eu já não consigo mais te encontrar, Senhor, na mesma intimidade que nós tínhamos antes. Há anos atrás, querido, o fato de eu estar hoje aqui é uma promessa que o Senhor me fez há anos atrás. Eu tive vários problemas no ministério. Vários. Eu fui acusado até de prostituição, sem nada ter feito, longe da minha casa, a 700 quilômetros daqui. Uma liderança que não queria uma casa de recuperação, simplesmente levantaram um falso de que eu havia me prostituído com a secretária da igreja. E aquele pastor fundador daquele ministério, uma bênção, ele falou da seguinte forma para mim: Paulo, se você estiver errado, como nós temos certeza que você está errado, e ele pegou a Bíblia na mão e fez assim: você será mais uma página virada da nossa história. Todavia, se você estiver certo, o Senhor pesará a mão sobre o nosso ministério, e essas eram 2 casas de recuperação que a igreja tinha, e essas casas serão fechadas. Um ano depois, as casas foram fechadas e até hoje não tem mais abrigo. Mas por que isso, amado? Porque o Senhor, Ele olha o teu coração. O Senhor, Ele conhece a tua integridade.
O Senhor conhece o chamado que Ele te fez e o que há dentro do teu coração. Quando o Senhor Ele te chamou para essa obra, Ele escolheu você porque sabia que você era capacitado para poder caminhar dentro da vontade do Senhor. Então tudo que você tem passado nesses anos faz parte do plano de Deus na tua vida. Nada do que você tem passado é sem a permissão do Senhor. Mas pastor, a minha situação está tão difícil. Pastor, o meu casamento está ruim. Pastor, a minha vida ministerial está ruim. Pastor, o meu ministério não anda. Eu não consigo me encaixar dentro da igreja, pastor. Por mais que eu tente, nada dá certo. Pastor, eu tenho enfermidades no meio da minha família. Pastor, eu não consigo sair daquela dívida financeira que a tendência ela só aumenta. Amados, não desanime diante da dificuldade. Aquele homem, ele perdeu o machado, mas ele não desanimou. Ainda que ele tenha ficado frustrado diante daquela situação adversa, ele creu que o homem de Deus poderia fazer algo sobre a vida dele. O que te falta hoje, amado? O que tem te impedido de chegar até Deus e contar a tua necessidade? O que tem te impedido de novamente você voltar à mesma comunhão de antes? Essa noite o Senhor quer fazer flutuar os teus sonhos, assim como aquele machado flutuou nas águas. Essa noite o Senhor quer fazer flutuar novamente o teu ministério. Essa noite o Senhor quer fazer flutuar a esperança que Ele colocou dentro de você. Aleluia. Porque esse sonho que está no teu coração não é um sonho comum. Quem colocou esse sonho no teu coração foi o Senhor. Então o que você tem aí dentro de você não é coisa de homens, é coisa de Deus. Foi o próprio Deus que colocou o desejo de você pregar, o próprio Deus que colocou o desejo de você louvar, foi o próprio Deus que colocou o desejo de você liderar, foi o próprio Deus que introduziu e enxertou você dentro desse rebanho para que você possa acrescentar, amados. Os dias não são bons, os dias são ruins, porém o Senhor, Ele lançou a boa palavra sobre as vossas vidas. E o Senhor espera que nós venhamos a responder da maneira correta, porque aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é digno de herdar o reino dos céus. Existe uma multidão que espera que você tenha uma postura diferente. Talvez você fale assim para mim, mas pastor, está muito difícil, eu sei. Essas 2 últimas semanas foram terríveis na minha vida. Eu sentia tanta tristeza que dava vontade de chorar. Eu não sabia porquê. Era uma tristeza que doía na alma. Era algo que vinha no meu coração, um sentimento de inútil, um sentimento que nada dá certo, era um sentimento que nada poderia suprir a minha necessidade. Porém, amados, em tudo isso nós devemos dar glória a Deus. Em tudo isso nós devemos procurar encontrar o Senhor no meio das dificuldades. Antes de ser pastor, ninguém acreditava que eu seria pastor. Porque as pessoas olhavam para mim e falavam assim, esse camarada ele é arrogante, esse camarada ele é intransigente. Sabe aquele, eu nunca gostei de panelinha dentro de igreja. Eu nunca perdi tempo com conversa fiada. Eu nunca fui daquela pessoa que terminava o culto e ficar, sabe, naquela conversa fiada, não. Eu entendo assim, aquilo que não edifica, eu não perco tempo. Então é lógico, nós acabamos tendo afinidade com algumas pessoas, outras nem tanto. Porém eu entendo que a panelinha, amados, isso traz divisão. A panelinha é algo que desagrada a Deus. Poxa, pastor, mas por que você está falando isso? Porque muitas vezes as pessoas olhavam para mim e falavam assim, esse cara é problemático. Mas por que eu sou problemático? Porque eu gosto das coisas certas? Porque eu gosto da palavra íntegra? Porque eu gosto realmente de ouvir Deus falar? Ou porque eu não sou o tipo de pessoa que fica avisando o líder e o pastor para poder chegar até o altar do Senhor?
Amados, quem escolhe o líder é a própria igreja, não é o pastor. Quem escolhe a pessoa que vai estar aqui em cima é a própria igreja, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, independente do que você esteja passando, não deixa a peteca cair. Continua caminhando, continua buscando a face do Senhor, continua perseverando. Por quê? Porque o Senhor tem algo muito maior que a tua vida. Porque o Senhor, Ele quer em todo o tempo levar você a um estágio de vida com Ele muito maior. Glória a Deus. Porque o que o Senhor tem para a tua vida não é coisa de homem. O Senhor quer se revelar de uma maneira sobrenatural. Mas para que isso aconteça, tem que ser formado um caráter diferenciado sobre as nossas vidas. Para que realmente a gente possa ver o Senhor na íntegra, nós precisamos o quê? Se dobrar diante do Senhor, deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, deixar a palavra limpar tudo aquilo que está em desacordo, para que nós venhamos a ficar de acordo com a vontade do Senhor. Amados, o teu chamado é algo que é só teu, e só você pode vencer essa luta. Aquele moço, todo mundo continuou trabalhando, ele parou por um determinado momento, só que aí ele reagiu diante da situação. Amados, o profeta Eliseu foi um homem que ficou conhecidíssimo por causa dos milagres que Deus usou a vida dele. Ele veio com a palavra profética sobre a vida de Naamã. Ele foi usado para que aquela viúva que estava numa situação financeira delicada pudesse vender o azeite, mesmo depois de morto, na sua sepultura jogaram ali um corpo, e esse homem reviveu pelo simples fato do corpo desse homem morto ter tocado nos ossos de Eliseu. Qual é a unção que está na tua vida? O que está na tua vida hoje pode transformar uma vida? A comunhão que hoje, o estágio de intimidade e comunhão com o Senhor, pode ganhar esse bairro inteiro aqui? Ou simplesmente você parou diante da situação? Porque eu entendo que as lutas, amados, nos desanimam. Eu entendo que as lutas é como um sugador, vai nos sugando a nossa resistência espiritual, vai sugando, até um determinado momento para que a gente venha ficar inerte diante da situação. Amados, o Senhor não esqueceu de você. Aleluia. O Senhor não esqueceu da tua promessa. O Senhor, Ele não esqueceu do teu endereço. O Senhor, Ele ama você de uma maneira sobrenatural, mas aquilo que é a tua parte fazer, você precisa fazer. Aquele pedaço de pau, quando Eliseu corta o pedaço de pau e joga dentro da água, era necessário que a madeira fosse jogada na água. Esse ato de Eliseu representa um novo nascimento. A madeira na água representa a reconstituição da intimidade com Deus. Agora eu te pergunto, qual é a área da tua vida, Márcio, que está precisando de um novo nascimento? Qual é a área da tua vida que Satanás conseguiu bombardear de uma tal forma que conseguiu te paralisar nessa noite? Qual é a área da tua vida que não está tendo reação diante do Senhor, para clamar, para buscar, para novamente voltar a ser aquela bênção que tu era lá no começo? Deixa eu te falar uma coisa, Marcos. O que o Senhor coloca no meu coração não é pecado, mas o que o Senhor coloca no meu coração é um desgaste espiritual e emocional muito grande sobre a tua vida. O que o Senhor coloca no meu coração é simplesmente que nessa noite o Senhor vai restaurar essa situação. Aleluia. Mas é necessário que você reaja, que você, assim como aquele moço foi buscar o profeta, é necessário que você vá buscar a face de Deus. É necessário que você se disponha a buscar o Senhor de uma maneira diferenciada.
Não existe relatos na história que nenhum servo de Deus ficou envergonhado. Quando foi que o Senhor não respondeu a tua oração? Quando foi que o Senhor deixou você ficar envergonhado? Se você conseguiu chegar até aqui, amado, é tão e somente a boa mão do Senhor te conduzindo todos esses anos. Aleluia. Se você parar e olhar lá atrás, você vai ver que o Senhor fez grandes milagres sobre a tua vida. Você vai ver que ainda que tudo parecia dar errado, o Senhor não deixou você ficar envergonhado de maneira nenhuma. O Senhor não te entregou na mão dos teus inimigos. O Senhor não deixou o teu casamento afundar. O Senhor não deixou você ficar sem o teu alimento. Ainda que você tenha perdido o emprego, o Senhor entrou com providência. Mas pastor, ainda tudo continua ruim. Glória a Deus por isso. Porque a hora mais escura da madrugada é aquela que precede o amanhecer. Então, se está tudo escuro sobre a tua vida, se está tudo muito ruim, começa a dar glória a Deus, porque já a bênção vai chegar, já a luz vai clarear na tua vida, já o teu ministério vai fluir, já o Senhor vai restaurar o teu casamento, já o Senhor vai entrar com providência na tua vida financeira, já você vai ver a boa mão do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu emprego, sobre todas as áreas da sua vida. Mas é necessário que você reaja. Essa noite é noite de cura. Essa é a noite que o Senhor está falando assim para você: filho, creia que eu sou Deus sobre a tua vida. Aleluia. Creia que eu te amo. Eu conheço a tua dor, eu conheço a tua necessidade, eu fiz o ferro flutuar. Não existia nada ali por baixo, a não ser um anjo de Deus fazendo o ferro flutuar. E essa mesma boa mão do Senhor é que vai restaurar tudo aquilo que está em desacordo no teu coração. Fica de pé, querido.